Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Cecília Costa. Ela que é empresária, mãe, filha e veio falar hoje da sua vida, não só pessoal, mas profissional também. Fica aí e vem com a gente. Seja bem-vinda, Cecília. Muito obrigada. E eu queria a gente já começar você se apresentando às pessoas de casa. Quem é Cecília? Cecília é publicitária, mãe atípica de uma criança de 5 anos, a coisa mais linda da minha vida. Amo jogar voleibol, sou uma atleta de vôlei, amadora, mas amo. E sou uma pessoa muito positiva. Isso sou eu. E que bom, né? A gente se ver, se conhecer e essa energia de positividade é o que a gente precisa para a nossa vida. É verdade. Então vamos começar, Cecília publicitária. Como é que começou? Né? O que te levou a ser publicitária? A minha história com publicidade, eu costumo dizer que ela que me escolheu, não foi eu que escolhi a publicidade. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria muito uma faculdade, né? Porque tinha aquele negócio, tinha que ter faculdade, e eu botei aqui na minha cabeça, eu queria ter uma faculdade. E aí, quando eu fui fazer meu vestibular, na época não tinha tanta opção de ir federal, aí eu fui fazer particular aqui em Caruaru, a antiga FAVIP. Quando eu cheguei lá, não era uma pessoa que tinha muitas condições financeiras, então eu fui fazer o vestibular do curso mais barato. A verdade é essa. Quando eu cheguei lá, a administração era um X valor, que eu não lembro bem, e publicidade. Aí eu perguntei à promotora lá, né? Qual é o curso mais barato? Porque eu tenho vontade de ter a minha faculdade, só que eu não tinha ainda, não tinha muito, não Nova sabia o que eu também, queria. né? Na verdade, eu nem pensava em fazer voleibol, educação física, que se eu tivesse, eu acho que parado para pensar um pouquinho, teria até sido, mas não tinha muita opção aqui de faculdade. Então, assim, minha primeira opção foi escolher uma faculdade para fazer, né? E aí, quando a promotora disse administração e tem publicidade, eu disse, certo, e qual é o valor de administração e publicidade? Aí a diferença era de R$10, coisa de R$10 na mensalidade, e publicidade era mais barata. Eu disse, pronto, então eu quero fazer publicidade. E aí fiz o vestibular, passei. Quando eu comecei a fazer, que na verdade era comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, tinha tudo a ver comigo. Tudo. Então eu digo que ela me escolheu, porque Foi uma talvez... escolha que deu certo. Foi uma escolha que deu certo. Porque se eu tivesse feito talvez a administração, talvez eu não teria conquistado tanta coisa que eu já conquistei, pessoas que eu conheci, me superei bastante até hoje, né? Busco me superar ainda mais. Mas, assim, eu sou muito feliz e satisfeita com essa área que eu fui escolhida. E dentro dessa tua jornada assim, de trabalho, você falou que também é uma mãe atípica. Como é que você consegue conciliar? Né? Como é que você vê a tipicidade também? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Era uma coisa que eu pensava, assim, quando eu me casei, eu nunca pensei muito quando eu seria mãe. Na verdade, eu pensava que eu gostaria muito de ser mãe, mas diferente da minha irmã. Minha irmã, ela desde novinha já dizia, eu quero ter um filho, brincar com as bonecas, com as crianças da escola, ela dizia, esse é meu filho. Já eu nunca tive, assim, tanto esse dom para a maternidade. Mas eu sempre achei linda, eu digo, um dia eu quero ser mãe. Né? Só que aí, como era uma coisa, eu me casei e a gente pensava isso muito futuramente, né? A gente nem conversava muito sobre isso, eu não pensava muito como seria, porque eu trabalhava, eu comecei a fazer publicidade, né? Com pouco tempo eu já quis estagiar, porque eu tinha na minha cabeça que se eu não buscasse, as coisas não chegariam muito fácil para mim, né? Não tinha tantas oportunidades, então eu ia buscar as minhas oportunidades. E aí, quando eu trabalhava o dia todo e não tinha tempo para nada. Então, assim, quando eu me casei, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou encaixar um filho dentro dessa minha rotina? Né? Porque no tempo de faculdade, eu trabalhava o dia todo e ia para a faculdade à noite. Eu digo que eu não sinto muita falta da faculdade porque eu não via a minha faculdade. Para mim, faculdade era extremamente estudo. Eu trabalhava o dia todo, chegava na faculdade, tinha que estar lá nas cadeiras, aprender para passar. Não tinha muita essa opção de sair. Então, assim, é uma coisa que eu não vivenciei muito minha faculdade em termos de fazer amizade e tudo. Era realmente estudo, né? Talvez até isso, o meu foco fez com que eu atingisse meus objetivos, né? Então, assim, para chegar na maternidade, depois de 5 anos que eu estava casada, que aí aconteceu de eu engravidar, não foi uma coisa muito que eu planejei, né? Foi em 2019, eu não estava trabalhando,
né? Eu já tinha trabalhado em algumas empresas na área de marketing e eu não estava trabalhando. E eu achei isso maravilhoso. Eu digo, pronto, Vai vou. ser a hora. As coisas para mim acontecem um pouco diferente. Quando eu fui casar, eu também saí do emprego, porque eu queria me dedicar ao casamento. Aí as pessoas dizem, como é que a pessoa vai casar e sair do emprego? Pronto, eu meio que saio um pouquinho da curva, porque eu pensava o que era melhor para mim. A mesma coisa foi quando eu tive filho. Quando eu tive filho, o que a maioria das pessoas iriam pensar, meu Deus, desempregado, engravidou. Eu pensei, pronto, agora eu vou ter tempo de cuidar no enxoval, cuidar do meu filho, né? E foi em 2019. 2018 eu engravidei, em 2019 eu tive meu filho. Então, quando eu tive ele, né, eu digo, meu Deus, e agora? Que eu não vou conseguir trabalhar o dia todo e meu filho vai ser criado por quem? Porque minha mãe, apesar de me ajudar, né, eu tenho um apoio dela, né, da minha família, meu esposo trabalha muito, mas eu não queria deixar em hotelzinho. Então, quando ele tinha mais ou menos uns 6 meses, começou a pandemia. E eu já estava planejando prestar serviço, que era uma vontade minha de prestar serviço, mas eu não sabia como ia acontecer. Então, assim, quando eu comecei a pensar em prestar serviço, começou a pandemia, e meio que a pandemia, que foi realmente uma coisa muito ruim, né, para toda a nação, para todo Algo que mundo. ninguém esperava, Algo que né? ninguém esperava, mas para a minha área foi algo que possibilitou muito o trabalho remoto, né? Então, para todas as áreas teve trabalho Sim. remoto, mas muitas retomou. E a minha área foi uma das áreas que até hoje se mantém. Então, isso para mim foi muito bom. Então, daí eu já pensava em prestar serviço, e aí, com a pandemia, né, eu continuei, foi quando fui descobrir que meu filho era autista, nesse período. Então a pandemia também teve algo positivo em relação também à sua profissão, Demais. né? E como é que foi esse período de descoberta? Você descobriu na pandemia ou depois pandemia? Ou você, como era que você já tinha observado algo? Como é que você descobriu? Quando o meu filho completou 1 ano, mais ou menos, devido à pandemia também, a gente não saía muito com ele, porque a gente tinha muito cuidado para sair com ele, só começou a querer sair com ele depois de 6 meses. Porque estava tendo um Zika, estava tendo também outros vírus, Chikungunya, né? era chikungunya, e tinha outra também que eu não estou lembrada agora. Então, assim, a gente, vamos dar todas as vacinas dele para poder sair para um shopping, então ia mais para casa de familiares. E aí, quando ele completou 6 meses, que a gente começou a pensar em sair, veio a pandemia. Então, eu e minha família, a gente fez realmente a quarentena bem direitinho, ficou em casa. E aí, meu filho não tinha tanto acesso às crianças, não tinha muito acesso à minha irmã, né, aos familiares. Ficou eu, Restrito, né? ficou eu, meu esposo e minha mãe. E aí, eu acho que isso meio que a gente não percebeu tanto as características de autismo dele. Por quê? Porque ele era uma criança que falava muito pouco, chorava muito pouco, E né? convivia mais com adultos Muito também, né? tranquilo, só que a gente pensava, puxou o pai, porque o pai é mais calado, né? Ou então não estava convivendo com criança. Então, assim, de 6 meses, né, a 1 ano, com 1 ano mesmo foi quando eu vim perceber, assim, que ele poderia ter algumas características de autismo, quando a gente começou a ler. E minha mãe, na época, morava com a gente, porque na pandemia ela morou com a gente 2 anos, e engraçado foi que minha mãe também desconfiava. Aí ficava minha mãe desconfiando, sem falar nada, e eu desconfiando e conversando com meu esposo, só que meio que será, rapaz, será? E muito tranquilamente a gente pensando nisso, né? E aí foi quando a gente, de repente, começou a conversar. Eu tô achando que ele tem algumas características de autismo, mas a gente foi ler sobre o autismo e a gente viu que fazia muito sentido, né? As características que estavam lá na internet, né? Que a gente vai logo na internet procurar, né? A gente levou ele também para pediatra, e aí a pediatra disse que não, descartou, que não era autismo, que era assim mesmo, atrasava a fala, só que ela era uma criança que não sorria, não chorava, não dormia, uma criança que tinha grande distúrbio do sono, então, várias características ele tinha, que eu e o pai e a avó, de antemão, já, eu lembro que eu falava muito com uma amiga minha, que ela é psicóloga, e ela dizia, vamos ver, vamos avaliar, porque, na verdade, é uma coisa que eu acho que as pessoas têm medo, assim, de dizer, né, de afirmar, assim, eu acho. E com a gente era ao contrário, eu e o pai ficava dizendo, eu acho que ele tem.
sem nenhum porque assim, assim, preconceito. para o profissional, ele tem que também conhecer um pouco o paciente, né? Paciente, cliente, como queira dizer. Porque assim, a gente também não pode diagnosticar sem ter aquelas sessões de conhecimento, né, de desenvolvimento e as características fixas ali. Porque assim, todos nós temos características autistas, né? Não sei se você sabe sobre isso. E Mas é. o que é que diferencia eu ser ou não autista? É se essas características estão me trazendo algum prejuízo. Então, assim, é muito raro uma pessoa não ter características autistas, até porque são vários fatores, né? Tem pessoas que não têm autismo, mas não se socializam, né? Uhum, Tem é. pessoas que têm dificuldade de fala e não é autista. Então, assim, todos nós podemos ter características autistas e não ser autista. É verdade. Então, por isso que essa dificuldade, às vezes, de um profissional querer diagnosticar sem realmente conhecer ali, sem fazer os testes, sem ter esse contato de terapia. Aí a gente, nesse período, a gente levou, acho que com 1 ano, depois, porque tem um período, né, para ficar levando para Uhum. pediatra, depois com uns 4 ou 3 meses a gente levou de novo, e sempre ela dizia que não, né? Foi quando a gente decidiu ir procurar um neuropediatra. E a gente levou aqui em Caruaru para um neuropediatra, não, minto. Eu entrei em contato com um neuropediatra que me indicaram de Recife, com mais ou menos 1 ano e 11 meses, e foi inclusive online, devido à pandemia, então muitas consultas eram online, e ele já deu o diagnóstico no primeiro momento, que é como você falou, muitos profissionais eles não dão tanto Uhum. diagnóstico, por isso que cada caso depende. Uhum. Só que aí, como o Betinho, ele tinha muitas características, a gente mostrou vídeo, né? Tinha a questão da seletividade alimentar, tinha a questão de você chamar ele não ouvir. Tem crianças que existe que fala e depois deixa de Regride. falar, regride. No caso de Betinho, não, ele não realmente falava muito pouco, sorria pouco. Enfim, ele tinha muitas características que tinha muito a ver com. Andava às vezes na ponta do pé. Hoje ele é uma criança que ele foi uma criança que nunca andou muito na ponta do pé, mas teve em alguns momentos. Então, cada coisa que a gente ia vendo, a gente ia fazendo check. Acontece, acontece, acontece. Então, meio que tinha quase certeza que era autista, e quando a gente levou para o neuro, ele realmente já saiu com todos os laudos, já saiu com tudo certo para fazer as Mas também terapias. porque a época, né? Assim, foi ali perto da pandemia e os atendimentos também eram online. Então, assim, ele pegou os vídeos que você lançou e também tudo que vocês falaram sobre ele, e ali ele teve como profissional as características suficientes para laudar. Então, assim, a época também, hoje a gente a gente voltou esses atendimentos presenciais, a gente voltou essa parte, né, de terapia, onde a gente pode estudar mais, pode observar melhor para fazer esses diagnósticos. E existe casos e casos, né? Porque Sim. acontece, algumas pessoas sempre vêm conversar comigo, porque desde o primeiro momento que eu descobri que ele é autista, que eu já posto nas minhas redes sociais. Porque quando eu ia descobrir se ele tinha autismo ou não, as pessoas que postavam, que falavam, isso me ajudou muito. Uhum. Então, eu disse assim, como as pessoas me ajudaram, eu também queria falar sobre isso também, né? Então, assim, no primeiro momento eu disse que ele era autista, e até hoje muitas pessoas vêm falar comigo, às vezes quando tem filho, quando descobre mais ou menos, ou quando tem alguma desconfiança, conversa comigo. E existe realmente casos que você leva para o neuropediatra e fica em investigação, Uhum. porque aquele negócio tem as características, né? Mas assim, eu digo que eu e meu esposo, a gente foi muito assertiva, por isso que eu digo, quando algum pai ou mãe tiver alguma desconfiança, se você for e tiver uma negativa, depois você tenta de novo. Por quê? Porque quanto mais rápido começar as terapias, melhor. Infelizmente, a gente sabe que é algo muito novo o autismo, então muitos profissionais ainda não estão ainda Capacidade, né? atualizados. Eu acho que Betinho tem 5 anos, né? Então já faz uns 4 anos que ele foi, então já deu uma melhorada grande. Mas mesmo assim, na época que eu fui, eu percebi muita falta de informação, como ainda hoje tem. Tem. A gente vê, né, até por terapeutas, eu não sou a dona da verdade, eu não tenho esse conhecimento do autismo. Queria até estudar mais, mas não tenho tanto tempo. Um dia eu vou ter, se Deus quiser. Mas assim, quando você começa a ler, você começa a aprender muita coisa. E aí você vê alguns profissionais falando algumas coisas que você já vê que não é muito bem por ali.
A gente respeita, mas Uhum. não é muito bem por ali, de acordo com os estudos que cada dia mais Vem avançando, vem né? avançando sobre o E também, autismo. assim, isso é uma opinião pessoal, tá? O que também acontece, eu acho, em relação ao tratamento em si, do autismo, é porque não existem ainda as políticas públicas, né? Também. Então, dá uma certa dificuldade. Então, um profissional fala uma coisa, outro profissional outra. Então, não tem aquela realmente junção. E eu acho também que é algo um pouco complicado, eu vou usar essa palavra, por quê? Porque é um indivíduo, né? A gente não tem uma receita de bolo, É, né? Então, assim, cada ser humano é único. é. Ele pode ter TEA nível 1, estou dando um exemplo, e ele vai trazer características, comorbidades que outra criança não vai trazer, né? Exatamente, Então, assim, exatamente. é esse também o que dificulta em relação a esses tratamentos. Por isso que esse tratamento precoce é importante, né? É, Do sim. conhecer, do ver das dificuldades, de proporcionar daquilo que ele tem potencial, ele potencializar mais, aquilo que Isso. ele tem dificuldade, de poder ajudar, de trazer. Então, essa é a importância desse diagnóstico precoce. É. Então, assim, é importante a gente também, né, deixar essa informação para as mães, que existe ainda essa... Eu fico muito assim, sabe? Eu observo, como eu faço muito anamnese quando chega a criança aqui no instituto, então, às vezes, você pega um laudo que é igual para todos. É, Tu tá isso aí entendendo? acontece muito Então, assim, mesmo. como é que eu tenho um É um laudo copia e que é cola, né? igual para todos? Se cada indivíduo é diferente. É, Se quando chegar aqui para me fazer um planejamento de desenvolvimento daquela criança, eu não posso fazer a mesma para X e Y, isso é né? muito verdade, você está falando. Inclusive, Betinho, quando o laudo veio, basicamente ele não tinha nem hora de dormir, de tanta terapia que tinha. E foi uma coisa que, assim, eu meio que adoeci por conta disso, porque eu fiquei, foi a hora que ele disse, confirmou realmente autista, então o que é que eu vou fazer para ajudar meu filho? Ele tem 1 ano e 11 meses, até 6 anos dizem que o aprendizado deles são maiores, então eu digo, eu Uhum. vou correr contra o tempo, fazer terapia, fazer tudo o que tiver. Então ali tinha 44 horas semanais. Então meu filho, quando eu fui levar para a pediatra disse, ele não vai ser criança não. É. E eu, até na época, eu disse, ela não entende nada, ela não está sabendo que... E hoje eu entendo ela, para você ver que tudo, né, você vai É, aprendendo. Por quê? Porque hoje ele não faz todas as terapias que são necessárias. Porque a gente teria que se dedicar exatamente para ele. Mas assim, dentro do que eu posso fazer, eu faço, porque eu trabalho. E é isso que eu queria deixar também um recado para as mães, assim, que quando recebesse um laudo desse, calma, não é o fim do mundo. Ele vai desenvolver. São coisas que a gente pergunta muito. Essa semana eu estava conversando com a professora dele. Quando eu botei ele na escola, a gente fica em pânico. Porque eu já levei ele para a escola com um laudo, como uhum. autista. Então a gente já morre de medo de deixar o nosso filho na escola. E sendo autista, né? Eu ficava em pânico. Eu digo, meu Deus do céu, ele não vai conseguir fazer nada, ele não vai sentar, porque é uma criança que caminha muito, anda muito. E aí a professora, a professora maravilhosa dele do 1º ano, que ela me ajudou muito, né? Eu tive muita sorte, a gente teve muita sorte de ter ela. E ela tem um filho autista, então isso para mim já foi um alívio. Já é empática. Então ela disse, calma, seu filho, É. ele tem muito potencial. Ele é criança como qualquer outro, que é uma coisa também que a gente esquece muito. Eles são autistas, mas eles também são crianças. É dois pontos que você traz nessa fala, que traz como continuidade do que a gente está falando, esses profissionais que já são empáticos, né? A gente vê que tem profissionais que têm pós, não estou falando, né, especificamente profissional nenhum, só dizendo que a gente vê isso, a gente vive Sempre, eu isso. imagino. Então, assim, tem profissionais muito qualificados, muito estudados, mas não tem o que, às vezes, aquela criança precisa, que é a empatia, Uhum. de aceitar, de acolher, de entender e saber fazer. Então, assim, eu acho que falta Exatamente. muito isso também, Falta sabe, dentro da muito. sociedade. É Né? É por isso que demais. a gente aqui fala muito sobre isso. Esses dias em uma coletiva, feito a gente estava conversando antes, eu falei, o que é ser atípico? Né? A gente tem que trazer essas reflexões para a sociedade. O que é Exatamente. ser atípico? Né? Exatamente. Porque se eu for analisar eu como indivíduo, eu tenho minhas limitações. Exatamente. Então, o que é ser atípico?
Uma coisa que eu falo muito, né, para todo mundo que me pergunta como foi receber esse diagnóstico, eu digo, até hoje, a gente nunca chorou, eu e meu esposo. E eu vou falar mais de mim, certo? Por quê? Porque como eu nunca tinha criado a expectativa de ter um filho, quando eu tive um filho, então eu estava ali pronta para o que estava vindo para mim, Para receber, para né? receber meu filho. Aí diziam, é menina ou menino? Eu tinha certeza que era menina. Aí já começou dali. Eu tinha vários nomes de meninas e não tinha de menino quase. Então, quando foi na primeira ultrassom, eu sou muito ansiosa, então não fiz a revelação, eu queria saber o que era. Então ele já disse, é um menino. E eu, ótimo, é um menino, então que seja bem-vindo. Então já começou dali. E eu não sou uma pessoa de criar tanta expectativa, e com ele não foi diferente. Então, quando eu descobri que ele era autista, né, que a gente já desconfiava, para mim ali foi muito natural. Certo, ele é autista, o que é que a gente vai agora ajudá-lo? Como é que ele vai ser? Como é que vai ser? O que é que ele vai fazer? O que Claro, cabe a mim, né, poder ajudar. né? Assim, claro que existe, a gente fica com medo, porque Sim. existem muitas informações na internet, existem vários autistas de todos os níveis, e aí a gente fica, meu Deus, será que meu filho é assim? Só que aí, se a gente for pensar, quando a gente tem o nosso filho, a gente não tem certeza de nada, ou ele típico ou ele é atípico, Isso. né? E Cada criança é de um jeito, e cada atípico é de um jeito, então vamos ter calma, né? E vamos ajudá-lo com ele sendo atípico ou não. A gente está aqui para ajudá-lo, né? E aí a gente vai ver, se Deus eu quiser. costumo dizer que é para ajudar e ser ajudado. Também, A demais. gente aprende muito com eles também, né? Aprende A demais. gente, não é romantizando, a gente sabe que é desafiador, Demais, mas a gente também exatamente. tem que olhar com mais leveza, né? Exatamente. Tudo aquilo que a gente está passando e a gente está vivendo. Eu não aceitar vai me causar, talvez vai me atrapalhar naquele momento também, né? Eu podendo Exato. desenvolver. Eu podendo olhar ele, quando você fala muito das terapias, das cargas horárias de terapia, é algo importante também a gente pontuar, porque assim, aconteceu aqui de mãe chegar assim, puxa, eu todo dia estou aqui, todo dia estou em outro lugar, não sei o quê. Aí eu cheguei para a mãe e conversei, né? Eu disse, vamos conversar? O que é que faz sentido para você? Onde é que você vê que o seu filho está desenvolvendo? Qual é a terapia que é importante? Porque a mãe sabe, né? Exatamente. Então, qual é a importância que tem? Onde é que você acha que... Porque assim, se você acha que é onde a gente colocou ele aqui, talvez não seja o momento dele, tudo bem, a gente vai entender. Seja aqui, seja em outro lugar. Mas assim, tem que fazer algo que seja bom para todo mundo, né? Eu não posso exigir cumprir aquela carga horária se a mãe não está bem, se a família não está bem, se a criança já chega aqui totalmente desregular. Exatamente. Então, assim, é analisar o contexto. Poxa, meu filho gosta de, às vezes, vou dar um exemplo do meu filho foi diagnosticado com TDAH, faz uns 2 meses. Mas meu filho é tratado desde 6 meses, mesmo sem diagnóstico. Porque tem gente também, quando recebe um diagnóstico, acha que, entendeu? O mundo acabou. Eu digo, gente, o importante é tratar. Se eu vejo que ele tem algo pontual ali, eu vou tratar independente do diagnóstico. Eu vou trabalhar aquilo ali nele. Né? E que bom que o diagnóstico veio, porque agora eu vou poder tratar melhor. Exatamente. Né? Eu acho que quando você começa a pensar nisso, infelizmente, existem muitos preconceitos ainda, né? Porque quando você pensa no autista, você já pensa logo no nível 3. Não que o nível 3 seja... Como eu digo, eu não romantizo o autismo. Realmente é muito difícil. Mas cuidar de um filho é difícil, gente. Criar um filho é difícil, né? A vida é difícil. Não existe nada fácil. Mas assim... O que é que a gente pode fazer com aquela situação ali, né? Que se torne leve, que seja bom, né, para todos. Ajudar ele. E eu sigo uma moça chamada Fátima, que ela tem um filho autista já grande, e o filho dela tem 30 anos, então quando o filho dela foi diagnosticado, o que disseram a ela foi que ela se preparasse, que com cerca de 18 anos, mais ou menos o filho dela ia ficar numa clínica psiquiátrica, porque ela não ia ter condições de criá-lo. E ela só chorava, chorava, e ela disse, eu vou ajudar meu filho. E ela diz muito que o filho dela transitou pelos níveis de suporte do autismo. De 3, ele passou para 2,
Hoje ele é nível 1, fez faculdade, faz tudo, e ela foi uma das principais terapeutas do filho dela. E eu acredito muito nisso, eu acho que nós, pais e mães, somos os principais Os terapeutas. melhores professores são os pais. É. Né? Assim, porque é os pais que convivem, os pais que estão ali, os pais que estão observando. Isso. Eu fui em um evento mês passado em Vitória, e eu conheci uma mãe de 3 filhos. Todos os 3 são autistas. Nenhum foi para uma clínica fazer terapia. E todos os 3 são desenvolvidos. Quem faz terapia com ele é a mãe. Tá vendo? E quando eu conheci, eu disse assim, é um prazer estar te conhecendo, porque infelizmente, a gente não tem essa mentalidade. Muitas pessoas não têm essa mentalidade. Aí eu até conversei com ela, disse, e que bom que você tem essa consciência, né, essa mentalidade. Por quê? Porque se a gente soubesse que 70% é meio, a gente poderia desenvolver muito mais o nosso filho. Exatamente. Né? A gente sabe, eu digo aqui direto, a gente, medicação e terapia é 30% de um tratamento. Então, veja o quanto que sobra. Exatamente. Né? Por isso que o ITEAC vem com esse objetivo de cuidar das famílias, de cuidar do meio, porque a gente entende, se aquela base não tiver estruturada, como é que vai desenvolver essa criança? Exatamente. Por mais que a gente, que ele passe a semana inteira aqui, que a gente foque, que a gente veja, que a gente faça um projeto, planejamento, mas não vai conseguir fluir e desenvolver. Então, eu digo assim, os nossos resultados, com tão pouco tempo, está voltado a isso. Né? Aí a gente sempre, às vezes a gente acha que a gente, eu digo, vocês acham a gente chata, eu brinco com elas, né? Não, a senhora não é chata não, eu digo, não, imagine, porque é sempre, e eu digo, educar é isso, educar é repetir. Então, se eu for chata por repetir, eu vou ser chata a vida inteira, porque educar é isso, é você estar ali repetindo, falando, até a gente entender e ter esse conhecimento, essa maturidade, de vivenciar aquilo de uma forma mais leve. Exatamente. Não é fácil, de jeito nenhum. A gente não está dizendo isso. Mas, às vezes, o olhar nosso já muda muita coisa. Exatamente. Né? Então, foi o que eu dei o meu exemplo também do meu filho. Veja, com 6 meses, meu filho, se eu for contar a história do meu filho, dá um podcast. Porque, assim, meu filho é uma fertilização in vidro. É mesmo? É uma fertilização in vidro. Então, assim, com 6 meses, ele nasceu com torcicolo congênito. Né? Então, não sei nem o que é. É o toxicólogo mesmo, só que a gente chama toxicólogo congênito porque ele nasceu daquela maneira, né? Com um pescocinho já com toxicólogo. E ele foi tratado desde o momento que ele nasceu. Ele ficou 8 dias internado no hospital, no UTI, né? Depois se recuperou. Meu marido mesmo dizia, eu pensei que meu filho não ia se criar. E hoje, se você conhecer ele... Mas eu não precisei de um diagnóstico para poder potencializar aquilo que ele precisava, né? De poder ajudar ele. Então, eu me dediquei 2 anos ao meu filho, só especificamente para ele, né? Saí de onde eu trabalhava, graças a Deus. Tive muito suporte, porque eu trabalhava com meu esposo, então meu esposo, né, que tomou a frente, sempre tomou a frente, mas ficou lá, eu passei um tempo sem poder ir muito por causa dele. Tive um apoio, sempre tenho um apoio da minha família, meus familiares, mas assim, o que eu quero dizer é que não foi o diagnóstico, foi a necessidade da criança, o que é que ela precisava. Exatamente. Porque, veja, ele foi diagnosticado, ele tem 6 anos. Se eu fosse esperar um diagnóstico? E a gente conhece nossos filhos. E assim, muitas vezes, eu tenho uma amiga minha que ela disse que o filho dela, quando era criança, não aprendia. Tinha muita dificuldade do aprendizado e ela era muito exigente com ele. Foi quando ela levou no médico, o médico diagnosticou com TDAH e ele tinha epilepsia, só que aquela epilepsia que dava nele, não era aquela epilepsia de desmaiar, era aquela epilepsia que o cérebro dava umas pausas. E eu nem sabia que existia isso. Então, às vezes o olho dilata, né, e fica assim e volta. Na verdade eu nem sei os detalhes, mas eu sei que assim, foi tão importante o diagnóstico, porque sofria a mãe, sofria a criança, e é uma criança extremamente inteligente, sendo que ela inclusive parece que já tem mais de 18 anos, e até hoje ele não sabe que tem isso, para não se beneficiar disso. Ela ainda vai contar isso um dia a ele. Mas assim, desde criança, quando eles descobriram isso, foi fundamental para tanto os pais quanto a escola entender ele e perceber que ele tinha algumas limitações devido a essa questão do TDAH que ele tinha, mas que isso não impedia nada do desenvolvimento dele. Então veja como é importante o diagnóstico. É o que eu digo no meu filho. Eu graças a Deus,
tivemos essa maturidade de entender que ele não era uma criança que tinha um problema. Ele tem essa condição e que a gente estava aqui para ajudar. E que a gente é mãe do mesmo jeito, é pai do mesmo jeito, é feliz do mesmo jeito. Né? Ele tem as limitações dele, mas a gente também tem. Né? E está tudo bem. Então, eu queria que eu sou uma pessoa que eu divulgo muito que meu filho é autista, eu não tenho a menor vergonha disso. Né? A minha família também ajuda demais, tanto a família do meu esposo, meu sogro, minha sogra, né? Minha cunhada, minha irmã, meus pais, que a gente diz para toda a família, e é interessante, quando a gente começa a falar, as pessoas também começam a dizer que tem também. Né? Ah, eu tenho um primo, eu tenho um parente. Isso é muito importante, porque a gente existe, infelizmente, muito preconceito. E o pior de todos é a falta de conhecimento. Mas é o que eu costumo, o preconceito é a falta daquilo que eu não sei. Que não conhece, né? Então, na escola, a gente vê muitos casos, infelizmente, inclusive escolas particulares, que eu falo de particular porque é o que eu escuto um pouco falar, mas assim, de escolas que não têm estrutura, que assim, na teoria é muito linda. Agora a gente passou agora o mês de abril, né, de conscientização do autismo, é muito lindo, todo mundo faz mensagem, mas e no dia a dia? Acabou ali. E aquela criança, eu digo muito aos meus sobrinhos, né, que eles perguntam a mim, ô titia, por que ele é assim? Porque ele quis ser assim. Minha sobrinha perguntou uma vez a mim, eu digo, não é que ele quis ser assim, ele é autista, é o jeitinho dele, mas por que ele não fala? Porque meu filho é nível 2 de suporte, ele está desenvolvendo a fala agora, e tudo foi através muito da terapia e da escola, que a escola também é extremamente importante. Né? E aí eu digo muito a ele, olha, os seus amiguinhos que forem mais quietinhos, converse com ele, é o jeitinho dele, porque cabe a gente também tentar, como sociedade, tentar entender não só autistas, mas também síndrome de Down e outras. E até a forma de ser, cada um tem uma forma de ser, porque a gente quer que as pessoas sejam igual a gente. Um padrão, né? Isso, exatamente. Então, infelizmente, falta muita empatia, né? A gente agradece muito às mães antes que vieram batalhando, e aí chegou a nossa hora da gente batalhar para que futuramente, né, outras mães, outras famílias tenham mais facilidade. Porque um tempo desse, você conseguir terapia, até por planos, era muito difíceis. Eu converso com mães que os filhos, quando eu vejo autistas de 15 anos, 16 anos, que elas diziam, não era autorizado um fono, não era autorizado um TO. E eu agradeci a ela, obrigada, viu, por estar lutando já antes, para eu chegar aqui e só entregar o papel e ser tudo autorizado. Meu filho, ele está com AT agora, a gente conseguiu um AT, que é um assistente terapêutico, para a sala de aula, que é extremamente importante. Então, tudo que a gente tentar conseguir para que ele desenvolva, não é que eu quero uma pessoa na sala de aula para ver o que está acontecendo, não. Eu confio na escola, a gente também tem que confiar, né? A gente tem Mas se ele precisa, tem que ter. Tem que ter, e a escola super aceitou de boa, né? Então, assim, é um trabalho muito devagar, mas a gente vai chegar lá. E é importante essa informação que você traz, por quê? Porque às vezes a gente pega uma informação solta e acha que é só daquela maneira e a gente acaba generalizando. Né? Feito você traz a questão do AT. Seu filho é nível de suporte 2, necessita desse AT. Mas vai ter uma criança que ela não vai precisar. Isso. Né? Então é sobre isso também essa informação verdadeira. Quando a gente fala de informação verdadeira, é isso, é poder tirar a dúvida. Por que fulano tem e eu não tenho? Exatamente. Né? Às vezes o seu não precisa. Você fazendo isso com ele, você vai estar limitando ele. Exatamente. Né? E no seu desenvolvimento. Então, por isso que essas informações são importantes. Né? Porque não é geral assim para todo mundo. Vai ter os níveis de suporte, vai ter a necessidade. Às vezes não vai precisar de um AT, mas vai precisar de outra terapia. Exatamente. Né? E voltando também em relação a essas terapias, feito que eu estava falando do meu filho, ele tipo, recebeu alguns tipos de terapia que ele tem que fazer, então ele está fazendo a que é necessário para ele fazer. Perfeito. Né? Porque se você realmente for pegar tudo aquilo ali, ele não vive. Exatamente. Né? Ele tem o dia dele ir para a natação dele, ele tem o dia de ir para o judô, ele tem as terapias dele, tem um reforço, tem, porque ele precisa de ter essa rotina. Mas, por exemplo, já diminuiu algo, ele fazia também inglês, aí esse ano eu já não botei mais no inglês, porque até a neuro falou, tá tanta coisa, vamos
Até a própria Isso, profissional, vamos, né? exatamente. Então, assim, e ele está desenvolvendo, Exatamente, né? E exatamente. avançou muito em 4 meses, assim, assim, eu estou falando depois do diagnóstico, né? Porque ele já vinha fazendo terapia há anos. Mas, assim, fazia tipo específico. Fono, por quê? Porque ele tinha uma voz nasalada, porque ele fez cirurgia de adenoide. Ele já fazia fono por esse motivo, trocava algumas sílabas. Então, assim, ele tinha essa troca, então ele já fazia. Reforço, ele tem uma certa dificuldade em português. Matemática já não tem, outros também não, mas no português ele tem, então ele fazia reforço específico porque era essa a dificuldade dele. Então, assim, é sobre isso, é você tratar aquilo que a gente que vê que está necessário, né? Exatamente, E quando vem o perfeito. diagnóstico, que bom que veio e poder fazer o melhor. Exatamente. É a gente tentar levar com mais leveza. Volto a dizer, não é fácil, é difícil, né? Mas se você recebeu aquele diagnóstico, você está ali para você ajudá-lo, para você trabalhar, desenvolver. Betinho começou com 1 ano e 11 meses, ele não queria nem ficar na salinha da terapia. Hoje ele pede terapia, que ele fala muito pouco, mas com as terapias ele está desenvolvendo a fala. Né? Ele está se comunicando, falando com a gente, melhorando a seletividade alimentar dele, o distúrbio do sono que ele tinha também. Então, assim, é um conjunto de ações, escola, terapia, família, e ao mesmo tempo também não determinar, daqui a 1 ano eu quero que ele faça isso. Depende, ele tem um jeitinho dele. Né? Todos nós temos. Então, se a gente tentar levar um pouco com leveza, né, a gente vai conseguir, acho que, melhores resultados. Sim. E sem tanto adoecer, porque realmente, principalmente as mães, nem todo mundo tem um suporte bom dos pais. Graças a Deus eu tenho, isso me ajuda muito. Porque as mães, elas precisam se cuidar, como os pais também. Sim. Porque não é fácil você estar levando terapia, escola, né, e ter aquela rotina. Então, as mães, elas precisam também olhar para elas, fazer alguma coisa que goste, fazer terapia, né? Eu mesmo amo voleibol, então é algo que me ajuda muito com a minha saúde física e mental. E no começo do diagnóstico, não foi nem por conta do diagnóstico, foi aquela rotina louca de trabalho, de terapia, de tudo. Eu adoecia. Hoje eu sou diagnosticada com fibromialgia, mas é porque é muita coisa, muita informação. Foi depois da pandemia, eu acho que depois da pandemia todo mundo ficou meio que realmente nós passamos por alguns sustos grandes. Então, o recado que eu dou às mães é que se cuidem. E os pais, não ajudem não, façam pelos seus filhos. Porque não é obrigação só da mãe, sim, é obrigação do pai também. E todos os familiares também, de uma mãe atípica, ajude, porque não é fácil. Tem uma amiga minha que a irmã dela tem um filho autista, e quando ela veio conversar comigo uma vez, eu disse, ajude sua irmã, porque não é fácil. Não é fácil. Então, se você não tiver realmente uma rede de apoio, um pai que vá para a terapia, porque lá comigo, eu levo um dia, meu esposo leva no outro. E ele faz questão de estar lá acompanhando, ele faz questão de levar na escola. Isso, e olha que, e para mim ainda continua sendo difícil, não é fácil. Eu fico imaginando as mães que fazem tudo só. Que às vezes pegam um transporte para ir para a terapia, ficar meia hora, porque é importante aquela meia hora para ele. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade paterna, né? A gente vê muito isso. Muitas mães são abandonadas quando os pais conhecem esse diagnóstico. A gente vê muito também batendo nessa tecla, sabe, Cecília, aqui. Inclusive, teve um podcast que eu falei com eu e Rosimar também trouxe essa parte, Rosimar Lemos, trouxemos essa parte da importância da parte paterna, né? Dentro da família, independente de ser típica ou atípica. Né? Que a gente traz uma estrutura cultural paterna muito diferente do que deveria ser. Exatamente. Né? Através de machismo e de vários outros pontos que a gente fosse tratar, daria outro podcast. Mas, assim, é importante essa visão que você traz, sabe? Exatamente. Porque a gente aqui, 90% dessas mães são solos. Exatamente. Para mim estar nesse podcast, ele ficou com meu esposo. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio. Então, tem algumas mães que não conseguem fazer absolutamente nada, porque tudo é com ela. O filho só fica com ela, porque a gente sabe que também alguns autistas, eles não conseguem ficar com muitas outras pessoas diferentes, né? Então, eu conheço mães que dizem, ele só fica comigo. Então, às vezes, para mim, para o médico, é uma agonia. E até para a própria terapia da criança. Exatamente. Porque a gente sente essa dificuldade também de
esse vínculo, sabe? Sim. Às vezes eles só querem, nos primeiros dias, choram, porque quer que a mãe entre. Porque assim, a primeira a gente sempre deixa a mãe entrar, porque vai, né, fazer a anamnese e tudo. Mas depois a gente sente também essa dificuldade, né? Mas a gente consegue fazer essa evolução deles também e começar a tirar esse laço, a gente fala, né? Conseguir dar e desatando aqueles nós ali de estar tão junto. Então, assim, é outro fator também que a gente traz aqui, que a gente passa no dia a dia, né? Sim, sim. Uma vez eu ouvi um profissional falando que é tão importante o papel da mãe e o papel do pai. Cada um tem seu papel. Porque meu esposo mesmo faz coisa com meu filho que eu fico, meu Deus do céu, levanta ele, empurra e puxa. Menino, tu vai derrubar esse menino. Né? Diferente da mãe que já tem outras formas de brincar. Então, tudo isso Sim. para a criança é importante. Né? E para uma criança atípica, nem se fala. Né? Eles precisam de todo esse suporte. Ele precisa de todo o apoio. Eu tenho a plena consciência que eu sou uma minoria, infelizmente, né, de ter o pai ali presente, de todas as terapeutas conhecer meu marido, na escola, ele leva muitas vezes mais do que eu, às vezes, né, na escola, porque realmente ele faz a parte dele de pai, ou é eu ou é ele, sempre. E isso faz muita diferença para mim, para ele, para o nosso filho, né? Tudo isso que nós trouxemos, eu posso resumir como o que a gente fala muito aqui, sabe? Que é a integralização, né? É poder contar com toda essa rede, família, clínica, cidadania, sociedade, né? Que as pessoas possam vir a entender que esses assuntos são sociais, Sim. né? Que fazem parte diante da sociedade, de trazer esse respeito, trazer essa ética. Então, assim, eu vou resumir esse nosso podcast com essa palavra de integralização. Perfeito. Né? Concordo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães atípicas e mães. A gente está no mês de maio, mês da mãe. Né? Então, vamos lá. Deixa o seu recado, né, para essas mães que estão nos assistindo. O recado que eu gostaria de deixar é que mães, em geral, né, cuidem de vocês, né, para que vocês possam cuidar da família, possam cuidar dos filhos. As mães atípicas, não tenham medo, ajudem os filhos de vocês e vai dar tudo certo. Né? No começo, quando eu descobri que meu filho é autista, muitas mães diziam isso, né? A professora de Ebert, a primeira professora, eu me lembro muito, que ela me ajudou muito, quando ela dizia, acredite no seu filho, ele tem muito potencial, e é verdade, eles têm muito potencial. Então, assim, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas não é porque aconteceu com o outro que vai acontecer com a gente, não é porque uma criança, você vê que tem muitas dificuldades, vai acontecer com você. Vamos fazer a nossa parte, né? Trabalhe, se puder trabalhar, trabalhe, que também é extremamente importante a gente continuar com nossa vida ativa, né? Eles são nossos filhos, dependem da gente, mas a gente também precisa ter uma vida, né? Até para que a gente possa ajudá-los, né? Então era isso que eu queria deixar um recado, um feliz Dia das Mães, né? Não sei quando é que vai sair, né, o podcast, mas eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mamães, né? E também parabéns ao meu esposo, agradecer também ao meu esposo, também a toda a minha família que me ajuda, né, com o Betinho, né, que isso é um diferencial muito grande, né, para a gente cuidar dele. E parabenizar, que não deveria dar esses parabéns, mas eu vou parabenizar, né, esses pais que também estão ali com suas mulheres, né, ou então, independente de ser casado ou não, está casado, que ajuda o seu filho, né? Porque isso aí é extremamente importante, que mais pais se conscientizem e levem seus filhos para a terapia. Não é só obrigação da mãe, não. É obrigação do pai e da mãe e de todas aquelas pessoas que estão ali ao redor e possa ajudar para o desenvolvimento da criança. Gratidão. Muito obrigada. Seja bem-vinda, certo? As portas do STEAC estão abertas para você, para quem você quiser trazer, quem quiser conhecer. Gratidão. E para vocês, até o próximo episódio.